Fala galera do nono ano, tudo beleza? Tudo na paz? Satisfação, um forte abraço. Hoje eu vou falar para vocês sobre equações do segundo grau. Veja só, é um assunto extenso. A gente vai pegar hoje a parte introdutória de equações de segundo grau. Dá para todo mundo aprender numa boa, não é um bicho de sete cabeças. Enquanto alunos do nono ano, vocês devem aprender esse assunto, porque ele é pré-requisito para o ensino médio. Tranquilidade? Então vamos que vamos. Vejam o seguinte, chamamos de equação de segundo grau as equações do tipo... Deixa eu acionar aqui a caneta, aqui, por favor. A caneta... Deixa eu pegar aqui, caneta. Aqui, opções de caneta. Ok, tranquilo. Então, chamamos de equação de segundo grau as equações do tipo. Então, olha só a cara, o formato de uma equação de segundo grau. É essa aqui. Ax ao quadrado, bx mais c igual a zero. Não entendi nada, professor. Calma. Veja só, com A, B e C, esses caras aqui, ó, A, B e C, pertence ao conjunto dos números reais, onde esse A, esse cara aqui, nunca pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. Porque se for zero, aí não é equação de segundo grau. Certinho? Beleza? O A jamais pode ser zero. Aí você diz, como assim, professor? Vejamos aqui, ó, os parâmetros da equação de segundo grau são, no caso, esse A, que vem antes do x ao quadrado, ele é o coeficiente principal. O B é o coeficiente secundário e o C é o termo independente. Não entendi nada, mestre. Calma, como eu falei para vocês, muita calma nessa hora. Vejamos aqui o exemplo. Eu tenho aqui um exemplo. 2x ao quadrado mais 5x mais 3 é igual a zero. Então, aqui eu tenho uma equação do segundo grau na forma reduzida, que eu vou falar para vocês. O que é a forma reduzida? A forma reduzida é aquela maneira que a equação vem mostrando o valor de A, de B e de C. Se você fosse substituir aqui no lugar do 2, seria a letra A, no lugar do 5, a letra B, e no lugar do 3, a letra C. Então, o que é que você percebe? Você começa a perceber o seguinte, que para ser equação de segundo grau, sempre vai ter um cara, vai ter um número que vai vir acompanhado do x ao quadrado. Sim, vai ter que ser x ao quadrado, porque esse x ao quadrado é o que caracteriza a equação de segundo grau. Vai ter um outro cara, um outro número, que vai vir acompanhado só do x, que no caso seria o valor de b. E vai vir um cara sozinho, solitário, que no caso está fazendo o papel da letra C. E tem que ser igual a zero. Então, essa é uma equação de segundo grau. Veja o grau 2 na primeira incógnita, como eu falei para vocês, elevado ao quadrado. Chamamos A, B e C de coeficientes, sendo que a letra A sempre coeficiente de x ao quadrado, B é o coeficiente de x e C é o coeficiente do termo independente. Quer dizer, não vem a letra x acompanhando. Então, a cara de uma equação do segundo grau, na forma reduzida, é essa aqui, ou também conhecida como forma geral. Temos aqui outros exemplos. Vejamos, eu tenho aqui essa equação. Desculpa. Eu tenho aqui o seguinte. 3x ao quadrado mais 4x mais 1 é igual a zero. Óbvio, é uma equação de segundo grau. Por quê? Porque o valor de A é quanto? 3. O valor de B, 4. E o valor de C é 1. Certinho? Tranquilo? Aqui eu tenho outro exemplo de equação de segundo grau, em que o valor de A, quando não vem nenhum número, você considera o número 1. Aqui também o valor de B é menos 1. E o valor de C, está claro aí que é também menos 1. Aqui tem outro exemplo. O valor de A
no caso aqui o 9, o valor de B é menos 5, e aí você diz, opa, professor, o que foi que aconteceu aí? Não tem C? Sim, C não tem, então C vai ser 0. É porque, na realidade, essa equação aqui ela vai ser uma equação incompleta, que eu vou falar mais abaixo. Equação, vou logo adiantando para vocês. A equação completa é quando tem os três valores, tem o valor de A, B e C. E a incompleta, momentos ela vai faltar o valor de C, outro momento ela pode faltar o valor de B. Jamais ela vai faltar o valor de A, senão não será uma equação de segundo grau. No exemplo aqui abaixo, nós temos 5x ao quadrado menos 4 igual a 0. O valor de A é 5, certo? Ok. O valor de B, que vem acompanhado do x, não temos, então B aqui é 0. E o valor de C é menos 4, certo? Tranquilo. Próxima página. Ok. A equação de segundo grau é classificada como completa quando todos os coeficientes são diferentes de 0. Ou seja, quando você tem o valor de A não pode ser 0, o valor de B não pode ser 0 e o valor de C não pode ser 0. Resumindo, uma equação completa é quando tem os três valores. A, aqui no caso é 2, B é 4 e C é menos 6. Certinho? Tranquilidade? No tocante à letra B, a mesma coisa. O valor de A, esse cara aqui não vê ninguém aqui, então pressupõe que seja 1. O valor de B é menos 5 e o valor de C é 2. Então, aqui nós temos exemplos de equação completa de segundo grau. A equação de segundo grau é classificada como incompleta quando o valor dos coeficientes B ou C são iguais a 0. Isto é, B pode ser 0 ou C igual a 0. Então, resumindo, quando é que a equação é incompleta? Quando falta um dos valores. Pode faltar o valor de B ou pode faltar o valor de C. Eu já tinha adiantado isso para vocês. Vejamos aqui nesse exemplo. Eu tenho 2x ao quadrado menos 4 igual a 0. O valor de A é 2. B, infelizmente, não temos. Então, vai ser 0. E o valor de C é menos 4. Então, essa equação ela é incompleta. Na letra B, eu tenho o valor de A menos 1. O valor de B é 3. E não temos o valor de C. Então, também ela é uma equação incompleta. Na letra C, eu tenho x ao quadrado, só tem o valor de A. Não temos o valor de B e nem o valor de C. Também incompleta. Aí eu até coloquei aqui para vocês. Atenção, o valor do coeficiente A, certo? Nunca é igual a 0, nunca pode ser 0. Caso isso ocorra, a equação deixa de ser do segundo grau. Certo? Porque o que caracteriza a equação de segundo grau é exatamente esse 2 aqui, que está elevado, no caso, a incógnita x. Então, x elevado ao quadrado. Então, aqui é isso que caracteriza que seja uma equação de segundo grau. Agora, vejamos o seguinte. Você pode até dizer, professor, é só isso? Não. Tenha fé em Deus. A gente está fazendo aqui uma introdução. Estudos introdutórios de equação de segundo grau. Certo? Você tem que começar aos pouquinhos. Só que depois a coisa vai ficar mais impactante, a festa vai ficar legal. Não começou, a festa ficar legal ainda, vai começar aí pela frente. Então vejamos o seguinte, nem sempre uma equação de segundo grau está na forma reduzida, que é essa forma aqui. Um cara que acompanha x ao quadrado, que é intitulado de A, outro cara que acompanha o x, que é o tal do B, um cara que vem só, que é o C, certo? Que tem que ser igual a 0. Então, é preciso fazer as devidas modificações. Então, quando vocês forem resolver uma equação de segundo grau, porque vocês vão resolver, óbvio. Nem sempre vai vir essa moleza, vai vir a equaçãozinha já prontinha. Vocês vão precisar desenvolver e colocar na forma geral ou na forma reduzida, como eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei aqui x vezes x menos 2 igual a 3 vezes x mais 6. Óbvio, ela não está na forma geral. Para estar na forma geral, tem que estar, vocês perceberem de cara, o valor de A, B e C tem que ser igual a 0.
Não está acontecendo isso. Então, como é que eu vou desenvolver? Eu vou multiplicar o cara de fora pelo que está dentro. X que multiplica por x dá x ao quadrado. X que multiplica por 2, 2x. Jogo de sinal. Mais com menos, dá menos. Igual, 3 vezes x dá 3x e 3 vezes 6, 18. Mais com mais dá mais. Pronto, agora é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou organizar, vou deixar todo mundo no primeiro desse lado aqui, antes do sinal de igualdade. Conserva, x ao quadrado menos 2x. Aí eu quero juntar todo mundo que tenha x, então eu trago esse cara para o lado de cá. Ó. Tá positivo, quando eu passei para o lado de cá ficou negativo. A mesma coisa com 18. Passando para o lado de cá, tá mais 18, ficou o quê? Menos 18. Aí eu coloco igual, aí é onde vai aparecer o zero. Tem que ser igual a zero. Pronto, o que é que eu faço agora? Vou juntar os termos que são iguais. Conservei x ao quadrado, e aí eu vou proceder da seguinte forma. Quanto é menos 2x com menos 3x? Sinais iguais, vocês aprenderam lá no 7º ano, que junta. Então, menos 2x com menos 3x, menos 5x. Menos 18 igual a zero. Pronto, está aí a equação. Aí ficou claro que o valor de A não apareceu ninguém, é 1. Beleza? O valor de B, menos 5. E, consequentemente, o valor de C, menos 18. Beleza? Tranquilidade? Ok. Aqui no outro exemplo, vejamos o seguinte. Eu tenho x mais 3 elevado ao quadrado menos 1. É uma equação de segundo grau. Sim, mas ela não está desenvolvida. Vamos fazer o seguinte. Se eu tenho x mais 3 elevado ao quadrado, isso quer dizer que eu tenho que repetir isso aqui 2 vezes. Então, foi o que eu fiz, igual a 1. Pronto. Eu vou ter que desenvolver aquele produto notável que vocês aprenderam no 8º ano. Primeiro termo pelo primeiro. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x, mais com mais dá mais. 3 vezes x, 3x, mais com mais dá mais. E agora 3 vezes 3 são 9, mais com mais dá mais, igual a 1 que está do lado lá. Eu poderia já ter colocado esse 1 para cá, mas vamos fazer aos poucos. Então aqui vai ficar o seguinte, x ao quadrado mais, aí eu somei aqui, juntei esses dois caras, ó. 3x com 3x deu quanto? 6x. Mais 9, aí trouxe 1 para cá. Está positivo, ficou negativo. Pronto. Finalmente eu vou ter x ao quadrado mais 6x mais 9, que tira 1, 8. Então, consequentemente, o valor de A também seria 1. Quando não apareceu ninguém aqui, seria 1. Certo? O de B é 6, tranquilidade. E o da letra C, o valor de C, está nítido aí, que é 8. Beleza? Tranquilidade? Então, por hoje é só. Quem não deu um like ainda, dá uma ajudadinha aí no mestre aí, dá uma ajudadinha no professor aí, por favor. Dá um like, se inscreve no meu canal. Um abraço, até a próxima aula.